A criação e queda. No início de tudo, antes mesmo da concepção do tempo, Deus existia como o único ser desde a eternidade. Em um ato majestoso, ele decidiu criar os céus e a terra, dando origem a toda a existência. Uma obra magnífica que refletia sua soberania e criatividade incomparáveis. A coroa de sua criação veio com a formação do homem, moldado à sua própria imagem. Esta criatura singular recebeu o fôlego da vida diretamente de Deus, tornando-se um ser vivo, consciente e dotado de livre arbítrio. A harmonia reinava nos primeiros dias, e o homem desfrutava da proximidade divina no Éden. No entanto, mesmo neste paraíso, a humanidade enfrentou sua maior provação. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, sucumbiram à tentação sutil da serpente. O fruto proibido, oferecido com promessas enganosas, tornou-se o catalisador da queda. A desobediência introduziu o pecado no mundo, alterando irreversivelmente a relação entre Deus e seus filhos. Ao morderem o fruto proibido, Adão e Eva experimentaram a amarga realidade do afastamento de Deus. Suas ações resultaram não apenas em sua própria queda espiritual, mas também na herança do pecado para toda a humanidade. A pureza inicial foi substituída pela consciência do bem e do mal. E o Éden foi deixado para trás, guardado por querubins. Este episódio fundacional, registrado nas páginas da Bíblia, ilustra a fragilidade humana. O evento da criação e queda repercute ao longo das Escrituras, demonstrando a necessidade de redenção e apontando para a promessa de um Salvador que restauraria a comunhão perdida entre Deus e a humanidade. Pré-dilúvio. A trajetória da humanidade após a queda de Adão e Eva revela a complexidade da natureza humana e a incessante busca de Deus por restauração. A descendência de Adão começou a se multiplicar, e entre seus filhos Abel e Caim surgiu uma história marcada pela tragédia. Caim, impulsionado por ciúmes e inveja, cometeu o terrível ato de assassinar seu próprio irmão Abel. Esse ato de violência marcou um ponto de inflexão na narrativa humana, mostrando como o pecado podia se aprofundar e corroer os alicerces da sociedade. À medida que a população crescia, a corrupção se espalhava pela terra. A maldade e a injustiça tornaram-se generalizadas, e a criação divina estava longe da harmonia pretendida. Em resposta a essa deterioração moral, Deus decidiu agir de uma maneira que abalaria toda a criação: o dilúvio. Noé, um homem justo e íntegro, encontrou graça diante dos olhos de Deus. Instruído a construir uma arca, ele foi encarregado de preservar a vida durante o cataclismo iminente. Animais de toda espécie, juntamente com a família de Noé, embarcaram na arca que se tornaria o refúgio da sobrevivência. As águas do dilúvio cobriram a terra, erradicando toda forma de vida que se corrompera. A arca, guiada pela mão divina, flutuou sobre as ondas tumultuadas, preservando a esperança de uma nova era. Após longos dias de dilúvio, a arca pousou nas montanhas de Ararat, e Noé e sua família desembarcaram para testemunhar a promessa de Deus de nunca mais destruir a terra dessa maneira. A história pré-diluviana, marcada pelo pecado, julgamento e a graciosa preservação de uma remanescente justa, serve como um lembrete eterno da justiça e misericórdia divinas. É uma narrativa que moldou o curso da história bíblica, apontando para a necessidade contínua da redenção e a promessa de uma nova criação. Período pós-dilúvio. Após o dilúvio, a humanidade representada pela descendência de Noé enfrentou o desafio de repovoar a terra. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, tornaram-se os progenitores de nações que se espalharam por toda a terra, contribuindo para a diversidade da criação. Sem é frequentemente considerado o ancestral dos povos semitas. Seus descendentes incluem grupos como os hebreus, os arameus e os árabes. Notavelmente, através da linhagem de Sem, surge Abraão,
que se tornaria uma figura central na história bíblica como o pai das nações e o patriarca dos hebreus. Jafé é tradicionalmente associado a povos indo-europeus. Seus descendentes incluem povos como os gregos, romanos, citas e outros que se espalharam por regiões da Europa e Ásia. A dispersão de Jafé contribuiu para a diversidade étnica e cultural observada nas sociedades antigas. Por outro lado, os descendentes de Cam se espalharam por várias regiões. Entre eles estão os cananeus, egípcios, filisteus e outros grupos. Aqui vale lembrar os episódios de desobediência associados à linhagem de Cam. Certo dia, Noé plantou uma vinha e, ao se embriagar com o vinho, ficou nu dentro de sua tenda. Seu filho mais jovem, Cam, viu a nudez do pai e, em vez de cobri-lo ou manter a discrição, foi contar aos seus irmãos mais velhos, Sem e Jafé. Sem e Jafé, ao contrário de Cam, mostraram respeito pela nudez de seu pai. Eles entraram na tenda de costas, carregando um manto para cobrir Noé, sem olhar para ele. Quando Noé acordou e soube do que aconteceu, ele pronunciou uma maldição sobre a linhagem de Cam, enquanto abençoou as linhagens de Sem e Jafé. Essa genealogia serve como uma base para as narrativas subsequentes da Bíblia, conectando as histórias dos grandes patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, à humanidade pós-dilúvio. Ela também contribui para a compreensão das diferentes nações e culturas que emergiram na antiguidade, de acordo com a perspectiva bíblica. Os patriarcas. A saga dos patriarcas, marcada por relações familiares complexas e eventos divinamente orquestrados, desempenhou um papel fundamental na história bíblica, moldando a trajetória do povo de Deus. Abraão, inicialmente chamado Abrão, e sua esposa Sara, receberam uma promessa extraordinária de Deus. Eles se tornariam pais, apesar de sua avançada idade. No entanto, Sara, devido à sua idade avançada, não conseguia conceber um filho. Sua impaciência e descrença fez ela sugerir que Abraão tivesse um filho com sua serva, chamada Agar. Agar engravidou, e Ismael nasceu como resultado dessa união. O nascimento de Ismael foi significativo, pois ele foi o primeiro filho de Abraão, embora não tenha sido o filho da promessa divina feita por Deus. A importância de Ismael na narrativa bíblica se estende para além de sua própria história pessoal. Ele se tornou o ancestral de um grupo de povos conhecidos como os ismaelitas, que habitaram principalmente a região desértica da Península Arábica. A Bíblia destaca que Ismael foi abençoado por Deus e se tornou um arqueiro habilidoso. Entretanto, tempos depois, Sara finalmente fica grávida. O nascimento milagroso de Isaque, cujo nome significa riso, foi o cumprimento dessa promessa divina. A alegria de ter um filho trouxe não apenas um herdeiro físico, mas também sinalizou a continuidade da promessa feita a Abraão. Isaque, por sua vez, casou-se com Rebeca, e o casal enfrentou desafios únicos. Rebeca deu à luz a gêmeos, Esaú e Jacó, que desde o útero demonstravam diferenças marcantes. A bênção que originalmente pertencia ao primogênito foi transferida para Jacó por meio de um plano engenhoso. Isso desencadeou uma complexa dinâmica familiar. Após receber a bênção de seu pai, enganando seu irmão Esaú, Jacó fugiu para evitar a fúria de Esaú. Jacó, cujo nome significa aquele que suplanta, teve seu próprio encontro com Deus e teve seu nome mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Ele gerou 12 filhos, que se tornaram os líderes das 12 tribos de Israel. Essa prole notável inclui figuras proeminentes como José, cuja história desempenhou um papel crucial na narrativa bíblica. Anos depois, houve o reencontro com Esaú, e, surpreendentemente, os dois irmãos se reconciliaram. A mudança para o Egito marcou um novo capítulo na história dos patriarcas. José, o filho de Jacó, que se tornou um alto oficial no Egito, desempenhou um papel crucial nesse episódio.
Devido à fome na terra de Canaã, onde a família de Jacó estava vivendo, José, que agora era uma figura importante no governo egípcio, convidou sua família a se mudar para o Egito, onde teriam acesso a alimentos e sustento. Jacó e seus filhos aceitaram a oferta e se estabeleceram na região de Gósen, uma área fértil do Egito. Ao mudar-se para o Egito, a família de Jacó pôde sobreviver à fome e preservar sua descendência. Este evento foi parte do cumprimento da promessa divina feita a Abraão de que sua descendência seria numerosa. A saga dos patriarcas busca destacar as relações familiares, as complexidades humanas e a fidelidade divina ao cumprir suas promessas através de gerações. Cada passo dessa jornada moldou o cenário para eventos futuros, preparando o terreno para a revelação contínua do plano de Deus na história de seu povo. O Êxodo e deserto. A épica narrativa do Êxodo e a jornada através do deserto revelam não apenas a liderança inspiradora de Moisés, mas também a poderosa intervenção de Deus em prol de seu povo, moldando assim a identidade da nação de Israel. Moisés, um homem escolhido por Deus desde seu nascimento, surgiu como um líder inigualável. Comissionado por Deus para conduzir os filhos de Israel à liberdade, Moisés enfrentou o poderoso Faraó, demandando a libertação do povo hebreu. O confronto culminou no milagroso evento do Êxodo, quando Deus, por meio de Moisés, guiou seu povo para fora do Egito. A narrativa atinge seu ápice na travessia do Mar Vermelho. Com as águas divididas miraculosamente, os israelitas caminharam em terra seca, enquanto as ondas formavam uma muralha imponente à sua esquerda e direita. Esse evento não apenas simbolizou a libertação da escravidão, mas também estabeleceu a credibilidade de Moisés como líder designado por Deus. Entretanto, a jornada do Êxodo não terminou com a travessia triunfante. A peregrinação no deserto tornou-se um período de testes, provações e revelação divina. Os israelitas, apesar de testemunharem milagres extraordinários, enfrentaram desafios que colocaram à prova sua fé e confiança em Deus. A peregrinação no deserto foi marcada pela necessidade de aprendizado e purificação. Durante 40 anos, o povo de Israel vagueou, enfrentando escassez de alimentos e água, mas também recebendo orientação divina através de Moisés. Essa jornada moldou a perseverança do povo e as bases para a formação de uma comunidade comprometida com a aliança divina. A liderança de Moisés, ancorada na orientação de Deus, conduziu os israelitas por esse deserto de desafios até o limiar da terra prometida. Cada passo, apesar dos obstáculos, foi uma peça crucial na complexa tapeçaria da história de Israel, destacando a fidelidade de Deus e a importância da obediência. No entanto, devido a uma desobediência registrada em Números capítulo 20, Moisés foi impedido de entrar na terra que Deus prometera aos descendentes de Abraão. No incidente de Meribá, o povo israelita estava sedento e pediu a Moisés que providenciasse água. Deus instruiu Moisés a falar com uma rocha para que ela desse água. Em vez disso, Moisés ficou irritado com a murmuração do povo e, em sua frustração, bateu na rocha 2 vezes com sua vara, desobedecendo às instruções divinas. Devido a essa desobediência, Deus anunciou a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Moisés, no final de sua jornada, subiu ao Monte Nebo, de onde contemplou a visão da terra prometida, mas não pôde entrar. Ele morreu ali, aos 120 anos, e foi enterrado por Deus em um local que permanece desconhecido. Embora Moisés não tenha entrado na terra prometida fisicamente, seu papel como líder e legislador deixou um legado duradouro. Sua morte marcou o fim de uma era e a transição do comando para Josué, que lideraria os israelitas na conquista da terra prometida. A conquista da terra prometida. A conquista da terra prometida, liderada por Josué após a morte de Moisés,
é uma saga emocionante que destaca a liderança corajosa de Josué, como também os desafios enfrentados pelo povo de Israel enquanto buscava estabelecer-se na terra que Deus havia prometido. Josué, um discípulo dedicado de Moisés, foi escolhido por Deus para conduzir os israelitas além do Jordão e liderar a campanha militar para tomar posse da terra prometida. Seu comprometimento com a vontade divina e sua fé inabalável tornaram-no uma figura central nesse capítulo crucial da história israelita. No entanto, antes da entrada efetiva na terra, um episódio marcante destacou a tensão entre a fé e a incredulidade. Josué enviou 12 espias para explorar a terra de Canaã. Embora a terra fosse abundante e fértil, a maioria dos espias retornou com um relato temeroso, destacando os desafios e as fortalezas aparentemente intransponíveis das cidades cananeias. Apenas Josué e Calebe mantiveram uma perspectiva confiante na capacidade de Deus de entregar a terra prometida. A incredulidade do povo, influenciada pelo relatório negativo da maioria dos espias, resultou em consequências significativas. Deus, em sua justiça, determinou que aquela geração duvidosa não entraria na terra prometida. Assim, durante 40 anos, os israelitas vagaram no deserto, aprendendo lições de confiança e dependência total de Deus. Finalmente, sob a liderança de Josué, a conquista da terra prometida começou de maneira gradual e estratégica. Cidades como Jericó, conhecida pelas muralhas formidáveis, caíram diante dos planos divinamente inspirados. Cada vitória, apesar dos desafios, confirmava a fidelidade de Deus à sua promessa e fortalecia a confiança do povo em Josué como líder designado. A conquista gradual da Terra Prometida não apenas simbolizou a realização das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, mas também solidificou a posição de Israel como um povo escolhido por Deus. Este capítulo da história bíblica narra eventos épicos de batalhas e vitórias, destacando a importância da fé, obediência e confiança inabalável na providência divina. O período dos juízes. O período dos juízes, uma fase na história de Israel, entre a conquista da terra prometida e o estabelecimento da monarquia, é marcado por uma repetição de ciclos que revelam a instabilidade espiritual do povo e sua tendência a desobedecer a Deus. Durante esse tempo, os israelitas experimentaram uma série de períodos de apostasia, nos quais se afastaram da adoração exclusiva a Deus, entregando-se a práticas idolátricas e desobedecendo às leis divinas. Este ciclo de desobediência levava a opressões por parte de nações vizinhas, levando os israelitas a clamar por socorro. Deus, em sua misericórdia, levantava juízes para libertar o povo da opressão e orientá-los de volta ao caminho da obediência. Esses líderes, inspirados pelo Espírito Santo, desempenharam papéis cruciais durante os períodos turbulentos dos juízes. Entre eles, destaca-se Gideão, o destemido líder que, apesar de sua inicial relutância, liderou os israelitas à vitória contra os midianitas. Nesta batalha, Deus instrui Gideão a reduzir seu exército consideravelmente para demonstrar que a vitória seria obra divina. Com um pequeno grupo de homens, Gideão derrota os midianitas através de uma estratégia engenhosa envolvendo tochas e cântaros durante a noite. A vitória é alcançada de maneira notável e Gideão se torna um juiz de Israel por 40 anos. Jefté, outro juiz, enfrentou desafios pessoais e liderou os israelitas contra seus inimigos. Sansão também foi um juiz de Israel e sua história é fantástica. Sansão nasceu miraculosamente de uma mulher chamada Manoá, que era estéril. Certo dia, um anjo do Senhor apareceu a Manoá e anunciou o nascimento de Sansão, instruindo que ele fosse consagrado como nazireu desde o nascimento, abstendo-se de vinho e evitando a contaminação com coisas impuras. Sansão cresceu e, com o Espírito do Senhor sobre ele, demonstrou uma força física extraordinária.
Sansão, apesar das restrições nazireias, se envolveu romanticamente com uma mulher filisteia chamada Dalila. Os líderes filisteus persuadiram Dalila a descobrir a fonte da força de Sansão. Após várias tentativas frustradas, ele finalmente revelou que sua força vinha de seu voto nazireu, especificamente seu cabelo intocado. Dalila cortou o cabelo de Sansão enquanto ele dormia, tirando a fonte de sua força. Os filisteus o capturaram, cegaram e o prenderam. Em um ato de humilhação, Sansão foi forçado a moer grãos em uma prisão. No entanto, durante um grande evento filisteu, Sansão, agora com o cabelo crescido, pediu a Deus uma última demonstração de força. Ele derrubou as colunas do templo onde estava preso, matando a si mesmo e muitos filisteus que estavam presentes. Assim, Sansão sacrificou sua própria vida para libertar Israel da opressão filisteia. Além desses líderes, Samuel emergiu como uma figura proeminente durante o final do período dos juízes. Sua história também merece destaque. Eucana era um homem com duas esposas, Penina e Ana. Ana, a esposa estéril, era profundamente entristecida por não ter filhos, enquanto Penina tinha filhos. Anualmente, a família ia ao santuário de Siló para adorar a Deus. Em uma dessas visitas a Siló, Ana estava tão angustiada por sua infertilidade que orou fervorosamente ao Senhor, prometendo dedicar seu filho a Deus se ele a abençoasse com um filho. Deus ouviu as súplicas de Ana e ela concebeu um filho. Ela o chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. Após o desmame de Samuel, Ana cumpriu sua promessa e o levou ao santuário em Siló, entregando-o para servir ao Senhor sob os cuidados do sacerdote Eli. Samuel cresceu no santuário de Siló, onde aprendeu a servir a Deus sob a tutela de Eli. Deus chamou Samuel para ser um profeta desde jovem, e ele se tornou um dos mais proeminentes líderes e juízes de Israel. O período dos juízes é caracterizado pela interação dinâmica entre a infidelidade de Israel, a disciplina divina e a provisão graciosa de Deus através de líderes designados. Essa fase na história de Israel preparou o terreno para a transição para a Era dos Reis, uma nova fase na jornada do povo de Deus. A monarquia. O período da monarquia em Israel foi marcado por eventos de extrema importância, começando com o pedido do povo por um rei, passando pelos reinados de Saul, Davi e Salomão, até a trágica divisão do reino após a morte de Salomão. O desejo do povo por um rei foi motivado pela observação de outras nações ao seu redor que tinham monarcas. Embora essa decisão tenha sido aceita por Deus como um reflexo da vontade do povo, também evidenciou uma certa falta de confiança em Deus como seu governante supremo. Deus, respeitando a escolha do povo, concedeu-lhes um rei, e Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel. O reinado de Saul foi marcado por sucessos notáveis, como a vitória sobre os amalequitas, mas também por falhas, incluindo desobediência às instruções divinas. Posteriormente, Davi, um jovem pastor ungido por Samuel, foi escolhido por Deus como rei. Davi se destacou como um líder excepcional, conhecido por suas habilidades militares, seu talento musical e, acima de tudo, por ser um homem segundo o coração de Deus. Salomão, filho de Davi, sucedeu ao trono e liderou Israel em uma era de prosperidade e paz. Seu reinado foi marcado por realizações notáveis, como a construção do templo em Jerusalém, mas também por desafios, incluindo a crescente carga tributária e o descontentamento entre o povo. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes: o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Isso aconteceu devido à insatisfação com a gestão tributária de Salomão e resultou em uma divisão que eventualmente levou a sérias consequências para ambas as nações. O reino de Israel ao norte experimentou uma série de governantes, muitos dos quais seguiram caminhos longe da obediência a Deus.
a idolatria tornou-se prevalente, e líderes como Acabe e Jorão lideraram o povo para longe da adoração exclusiva ao Senhor. Profetas como Elias e Eliseu foram enviados por Deus para confrontar a idolatria e convocar o povo ao arrependimento. A desobediência persistente levou ao castigo divino, culminando na queda do Reino do Norte, diante da invasão assíria e no exílio do povo de Israel. Enquanto isso, no Reino do Sul, Judá, a linhagem de Davi continuou a governar. Houve períodos de obediência e reforma, notavelmente durante os reinados de reis como Josafá, Ezequias e Josias. No entanto, Judá também enfrentou sérios desafios espirituais, com reis como Acaz e Manassés liderando o povo em direção à idolatria. Profetas como Isaías e Jeremias foram chamados para advertir e chamar Judá ao arrependimento. Mesmo com essas admoestações, a persistência na desobediência levou ao exílio babilônico e à destruição de Jerusalém e do templo. A história tanto de Israel quanto de Judá está repleta de episódios de idolatria, onde o povo se voltou para deuses falsos, abandonando o Senhor. Em resposta, Deus enviou uma série de profetas para alertar e chamar à responsabilidade. Profetas como Isaías, Jeremias, Oséias e Amós destacaram as consequências espirituais e temporais da desobediência. A disciplina divina manifestou-se através de eventos como invasões estrangeiras, exílio e a destruição de cidades. A história dos reinos do Norte e do Sul serviria como um lembrete perpétuo da importância da lealdade a Deus e das consequências espirituais associadas à escolha da desobediência. O cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico representa um dos períodos mais sombrios da história de Israel, marcado pela queda de Jerusalém, o exílio do povo para a Babilônia e, paradoxalmente, pela atuação notável de profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel. A narrativa do cativeiro babilônico inicia-se com a invasão do rei Nabucodonosor II e suas tropas babilônicas em Jerusalém. Este evento culminou na destruição do templo e na deportação da população judaica para a Babilônia, um exílio que durou décadas. A cidade que antes era o símbolo da presença divina foi reduzida a escombros, e o povo escolhido de Deus foi levado cativo para uma terra estrangeira. Em meio a essa crise, surgiram profetas notáveis que desempenharam papéis cruciais em orientar e confortar o povo exilado. Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, antecipou a destruição iminente de Jerusalém e exortou o povo a aceitar a disciplina divina. Daniel, um cativo na corte babilônica, destacou-se por sua fidelidade a Deus em meio às adversidades e sua habilidade interpretativa dos sonhos e visões. E Ezequiel, que estava entre os exilados, transmitindo visões e mensagens simbólicas, enfatizando a importância do arrependimento e da esperança em um futuro restaurado. Entre as visões de Ezequiel, vale lembrar da visão do Vale dos Ossos Secos, simboliza a condição desolada e aparentemente sem esperança de Israel durante seu exílio na Babilônia. Os ossos secos representam a nação de Israel naquele período, desprovida de vida espiritual e nacional. O ato de profetizar sobre os ossos e vê-los voltar à vida representa a promessa de Deus de restaurar Israel. Isso simboliza a futura restauração espiritual, a reunificação da nação e o retorno do exílio.